Você já se perguntou quando Jesus voltará para arrebatar a igreja? O seu dia a dia tem sido de pensar, de refletir ou de se perguntar quando Jesus voltará? Aqui é o pastor Jairo e eu estou gravando este áudio para refletir com você sobre essas perguntas. No capítulo 24 de Mateus, uma das preocupações dos discípulos ao ouvir falar de uma vida em Deus, de uma nova vida além da vida terrestre, foi a preocupação de quando seria a vinda de Jesus, o arrebatamento para buscar a igreja. E no versículo 3 de Mateus 24, eles perguntam ao Senhor quando seria isto, quais os sinais que antecederiam este grande evento. E Jesus prontamente responde aos seus discípulos dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. O ser humano, ele é muito levado pelo marketing, pelo que vê. Muitos compram, muitos entram em programas, outros investem dinheiros por ouvir marketings, anúncios e ser levados por eles. Então Jesus sabia que era muito simples para o ser humano ser enganado. Hoje nós estamos vendo muitos cristãos, muitos que já pregaram a palavra, muitos que já se dedicaram a Deus, muitos que já viveram uma vida de total dedicação ao Senhor, sendo enganado. O Evangelho de Jesus tornou-se matéria de negócio. E hoje o que nós mais vemos são homens e mulheres que, na aptidão, no desejo de querer ser visto, de querer ficar famoso, de querer fazer algo que atraia as pessoas, mudam a realidade do Evangelho e levam muitas pessoas a uma direção errada. Quantos têm deixado seus compromissos com as suas igrejas, seus compromissos com a vida devocional, seus compromissos com a vida em Deus, e têm caminhado por uma direção chamada a nova visão para os últimos tempos? Será que o Evangelho de Jesus mudou? Será que a pregação do Evangelho não é mais a mesma? Será que Jesus precisaria mudar a visão bíblica para atrair as multidões? Muito pelo contrário. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, de conversão, de mudanças de atitudes, de pensamentos, de submissão a Deus, de submissão às autoridades constituídas por Deus, de uma vida íntegra na presença do Senhor e de obediência à sua palavra. Mas o Evangelho que está sendo pregado é justamente ao contrário. Muitos estão deixando os seus compromissos espirituais, as suas responsabilidades diante de Deus, de servi-lo com sinceridade, de fazer alguma coisa para atrair pessoas pelo caminho da obediência, da submissão, pelo caminho do temor a Deus. Estão se juntando a pessoas que não temem a Deus, que não respeitam autoridades, que não honram seus pastores, seus líderes, e que vivem uma vida de rebeldia, de desobediência, e afirmam estarem cheios do Espírito Santo. Eu pergunto, esse é o Evangelho de Jesus? Esta é a pregação verdadeira? Por esta razão, Jesus disse aos seus discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane.
E a forma de enganar, a forma de levar as pessoas a uma vida de engano é justamente falando em nome de Jesus, é profetizando em nome de Jesus, é levando as pessoas a acreditarem que aquele mover emotivo do momento, da emoção, da histeria, é a presença de Jesus. Mas no lugar, no ambiente onde não há reverência, onde não há respeito, onde não há submissão, onde não tem pessoas derramadas diante do Senhor de verdade, submissa ao Senhor Deus e aqueles a quem o Senhor chama para o ministério. Neste lugar, Deus não habita. Neste lugar, Deus não está. Podemos sim levar pessoas até um momento de entretenimento, levar pessoas até um momento de emoção, mas nunca levaremos aos pés da cruz, a um arrependimento verdadeiro. Pois quem não tem arrependimento, quem não tem vida com Deus, quem não vive uma vida de obediência, dificilmente levará alguém a viver uma vida de obediência. Por esta razão, um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus é as pessoas sendo enganadas. É aqueles que muitas vezes viveram diante de Deus uma vida cheia da graça, cheia do poder, cheia da unção do Espírito Santo, sendo levados por ventos de doutrinas, sendo levados por invenções, sendo levados por práticas que os afastam de Deus, que tiram deles a alegria de servir a Deus, de servir ao próximo, de sofrer por amor a Cristo e de carregar a sua cruz até o fim. Meu querido irmão, fique atento, acorde, não deixe nada enganar você. Continue firme, perseverando, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das afrontas, mesmo diante de tudo que venha contra você. Saiba, o lugar de estar é na presença de Deus, é servindo ao Senhor com alegria. E só existe uma maneira de você servir ao Senhor com alegria. É aquela que Jesus ensinou através da sua palavra. A comunhão dos verdadeiros discípulos. O perseverar, como diz o apóstolo Lucas em seu livro histórico, Atos dos Apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Presta bem atenção. Estamos precisando ver de volta esse avivamento de milagres, de transformação, de restauração. Mas isso não acontecerá enquanto nós não voltarmos ao primeiro amor e deixarmos que o Espírito Santo inunde a nossa vida. Pararmos de olhar para aquilo que vem para nos enganar e voltemos aos princípios bíblicos, a palavra de Deus. E assim, Deus continuará fazendo milagres, Deus continuará arrebatando corações para a glória e honra do seu nome. Deus te abençoe, um ótimo dia, fica firme, não deixa nada te enganar, porque Jesus te chamou para ser um verdadeiro obreiro na Seara Santa.